amados irmãos, graça e paz. Estamos nós aqui, pastor Josimar, vocês aí, para mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana Nova Canaã, em Almenara. E eu gostaria, diante de mais nada, te convidar para que você possa fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e agradecermos por mais um dia na presença do nosso Senhor. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos, Senhor, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas, para com os nossos familiares, ó Pai, e ainda, Deus, que por muitas vezes somos provados e passamos por dificuldades. Ainda assim nós te agradecemos porque sabemos que a Tua mão poderosa está do nosso lado, nos fortalecendo, Pai, nos fortalecendo nos dias maus e nos dando alegria, ó Deus, nos dias bons. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nesta manhã a Deus aperfeiçoar, ó Pai, na arte da Tua palavra, para que juntos, ó Deus, possamos, ó Pai, ter entendimento daquilo que o Senhor tem para nós e assim, ó Deus, pregarmos o Teu Evangelho com sabedoria, com entendimento. Traz esse entendimento aos nossos corações nesta manhã, mediante a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Graças a Deus. Queridos, nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos dentro das parábolas de Jesus narradas no Evangelho de Lucas. E o diferencial destes estudos é que, além de estarmos captando a mensagem do livro de Lucas, que faz uma profunda investigação para narrar os fatos até nós também estamos utilizando de um livro do escritor Kenneth Bailey, que morou por 50 anos dentro da cultura judaica. Então, a visão que ele traz para nós das parábolas, ela é muito próxima, porque se você não sabe, meu irmão, a cultura judaica lá na Palestina, lá no Oriente Médio, ela mudou muito pouco ou quase nada desde a época de Jesus. Então, quando nós trazemos uma visão acerca daquilo que é nos trazido na palavra de Deus, uma visão mais próxima daquilo que de fato foi vivido e por que foi vivido, daquilo que foi falado e por que foi falado, isso nos enriquece muito mais. Então eu quero, junto com você, continuar caminhando nas parábolas com estes pressupostos. E hoje nós vamos falar da parábola dos dois devedores, narradas lá em Lucas 7, a partir do verso 36. E eu te convido a ficar comigo nessa leitura e acompanhar aí, abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura, e manter a sua Bíblia aberta durante o estudo, para que a gente possa observar o texto e tirar dele grandes riquezas para as nossas vidas. Então vamos lá. Lucas 7, a partir do verso 36, nos fala da seguinte forma: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a lhe dizer. E ele respondeu: diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. E aí Jesus replicou: julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão:
Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecadores? Quem é este que pode perdoar aquela pecadora? Quem é este que tem tamanho poder que pode perdoar pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. É muito interessante, amados irmãos, observarmos esta parábola. E é interessante também observarmos que o texto em si, ele não nos mostra nenhum motivo aparente para aquele convite que Jesus recebe por conta daquele fariseu, a não ser se pensarmos pelo lado de uma situação um tanto quanto normal. Jesus pregou, as pessoas se agradaram naquela pregação, e aí quando eu digo as pessoas, não necessariamente os fariseus, porque a gente vai perceber que no contexto de Jesus, a mensagem dele ela vai sempre de contra a mensagem vivenciada pelos fariseus, ela vai sempre bater de frente. Então, na realidade, é o que a gente pode perceber. Tem um provérbio chinês, inclusive, que diz que a melhor coisa a fazer é manter o inimigo próximo a ti, ou próximo ao alcance da sua adaga. Então, assim, Jesus estava em alta ali nos conceitos de todos aqueles que estavam o escutando, e os líderes o chamam para um banquete. E como já era de costume, a gente não pode deixar de lado a situação deles quererem colocar Jesus à prova. Era algo que acontecia também com muita normalidade. Fato é, queridos, que dentro deste início nos são apresentados os três personagens principais, os três protagonistas desta passagem, que é o próprio Jesus, que é o fariseu, que daqui a pouquinho vai ser chamado por Jesus de Simão, e que é aquela mulher pecadora, ao qual nós não vamos entrar no mérito de quem ela é, porque há muita discussão teológica acerca de que se ela é Maria, irmã de Lázaro, se ela é Maria Madalena, enfim, não é esse o caso. Mas os três personagens nos são apresentados aí logo de início, para que o texto possa continuar dando assim a introdução daquilo que de fato ele quer nos dar. Uma outra coisa que podemos aferir olhando de uma forma geral para a cultura do Oriente daquela época e dos nossos dias também atuais, é que este banquete ele não é algo particular. Esse banquete ele não é algo particular. Havia muitos outros presentes ali, como lá no verso 49 vai nos confirmar, né? Quando lá no verso nós podemos ver, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si e tal. Então, ou seja, esta circunstância de haver mais pessoas do que aquela elite, ela vai trazer para nós um entendimento de que se elevava em muito a necessidade de se manter
a pureza daquele ambiente e de tudo aquilo que era servido. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai entender que os fariseus, eles são conhecidos por serem os doutores da lei, os êximos seguidores da lei, os êximos guardadores da lei, ou seja, tudo tinha que funcionar em legitimidade com a lei, nada podia sair fora. E uma vez que eles estavam ali recebendo alguém, e junto com este alguém, era um alguém que alvoroçou a multidão, as pessoas iam atrás, e uma vez que as portas ficavam abertas, essa questão de se receber hóspedes era algo muito público. E principalmente quando era alguém que tinha uma certa visibilidade dentro da comunidade, e é o que Jesus está fazendo, Jesus, por mais que ele não queira, não seja esse o seu intuito, ele está conseguindo ali ser alguém de grande visibilidade, alguém que chama a atenção das pessoas. Então, receber alguém deste tipo era algo muito público num certo sentido. Entendam bem, vamos trazer à mente aí uma mesa, muitas vezes era uma mesa bem baixinha, muitas vezes era só apenas um forro, um tapete mais grosso por cima do chão, ou uma mesinha bem rente ao chão, onde as pessoas convidadas sentavam ali de frente à mesa, com os pés para trás, e eles então eram colocados pratos de madeira para que eles pudessem fazer as suas refeições. Então pense aí, imagine uma mesa, senta-se ali 8, 10, 15, 20 pessoas, o que for, próximas à mesa, que são as pessoas que vão participar da refeição, que são os convidados, que são ali os fariseus, os doutores da lei e pessoas renomadas. Atrás dessas pessoas, enquanto eles estão sentados ali, atrás delas, como se guardando as suas costas, ficavam os servos destes homens. Então você tem as pessoas ao redor da mesa, os servos em pé ao redor dessas pessoas, para servi-los ali nas suas necessidades, e diz as ilustrações e os relatos históricos que do lado de fora, provavelmente do lado de fora de uma cerca, do lado de fora de alguma coisinha de madeira, algo assim, ficavam os desocupados da cidade, ou seja, aquele povo que acompanhava tudo que via, tudo que era novidade, eles iam atrás para ver. Então, essa é a circunstância que estava acontecendo ali, por isso era necessário se guardar de todo, com toda intensidade, a pureza daquele lugar, tanto nos atos, quanto em tudo que se comia ou que se fazia. E é interessante a gente perceber, porque é justamente por conta deste fator público daquela recepção, onde as portas ficavam abertas, aquela coisa toda, é que a gente vai perceber a condição que teve aquela mulher pecadora de adentrar onde Jesus estava e a facilidade com que ela achegou-se até os pés de Jesus. Porque Jesus não tinha nenhum servo atrás dele para guardar as suas costas. Ele estava ali, ajoelhado, sentado conforme mandava o regimento, com os pés para trás, de forma com que, a partir do momento que aquela mulher entrou pela porta dentro, ela chegou aos pés de Jesus. E, como o texto diz, estando por detrás aos seus pés, ou seja, Jesus estava ali ajoelhado, os pés para trás, a gente percebe que a mulher chega então e começa a fazer ali todo o trabalho de lavar os pés de Jesus, de enxugá-lo com os seus cabelos, de passar um unguento para perfumá-lo. Ou seja, é muito provável que aquela mulher entendeu o que se passava naquele lugar. É muito provável que ela tenha entendido que ali estava o Filho de Deus. É muito provável que ela tenha entendido toda a circunstância da situação e toda a possível humilhação com que aqueles homens quiseram fazer Jesus passar. É possível que ela tenha entendido que diante dela não estava só um homem, estava o próprio Filho de Deus.
com os pés à mostra, com os pés empoeirados. E ela então vai tomar uma atitude de lavar aqueles pés em total rendimento e entrega de si mesmo para Jesus. Note, amados irmãos, que enquanto os corações ao redor daquela mesa, eles estão preocupados se aquele homem é de fato um profeta, se aquele homem é de fato alguém que fala alguma verdade, se aquele homem é de fato alguém que está ali buscando os interesses dele mesmo, ou quem sabe ele possa repartir conosco aqui, a gente fazer uma grande sociedade. Enquanto os corações daqueles homens ali naquela mesa estão pensando em prová-lo, para ver se ele vai jogar no time deles ou contra eles, aquela mulher percebe que está ali o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, e aquela mulher cai totalmente rendida aos pés do Senhor. Então a primeira cena está montada. Eles se dirigem a esse local, onde eles vão fazer essa refeição, onde aparentemente está acontecendo uma coisa, mas interiormente está acontecendo outra. Então, aparentemente, está rolando um convite, vai ser um grande banquete, vai ser coisa jóia. Mas interiormente, e é onde eu quero entrar com vocês, porque a cena exterior está montada, exteriormente o que está acontecendo, amados irmãos, é muito diferente. Após observarmos como que o ambiente da parábola foi montado, a gente precisa entender o que está passando nos corações. A chamada mulher pecadora, ela toma uma atitude de lavar, secar, beijar e perfumar os pés de Jesus, enquanto aqueles homens que estão ali, eles estão direcionados a algo muito diferente. Aquele fariseu que convidara Jesus, quando ele vê aquela mulher fazendo aquelas coisas todas com Jesus, o texto diz que ele pensa consigo mesmo, ele conversa consigo mesmo. Se ele soubesse, se ele fosse de fato um profeta, ele saberia com quem ele está falando. Amados irmãos, eu vejo aqui aquele homem como se ele tivesse se auto-exaltando, se exaltando a si mesmo. Era como se ele dissesse assim: está vendo? É por isso que eu não fiz nada. Das coisas que a gente vai perceber que ele não fez, é por isso que eu não fiz. Eu já sabia de tudo, já sabia que ele era uma farsa. É interessante como que Jesus, segundo alguns autores, ironicamente se dirige a Simão logo após esse pensamento. E é interessante que a gente observa que ele chama Simão pelo nome, e é provável que ele não soubesse, humanamente falando, que ninguém houvesse dito para ele: ó, quem está te convidando é Simão, tá? Ou pelo menos na cabeça de Simão, é possível que Simão não tivesse ainda percebido que Jesus soubesse o seu nome ou não, mas o fato é que ele toma um espanto, porque logo após o seu pensamento, Jesus se direciona para ele e diz: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Como se a cabeça de Simão ele tomasse um susto e falasse: que isso? Ele leu meu pensamento. E de fato leu, né? Jesus sabe todas as coisas. E ele então traz esta ideia acerca da parábola. Agora, não mais somente o fariseu, mas o nomeado Simão ouve aquela palavra da boca de Jesus e ouve uma pergunta da boca de Jesus: e então, quem amará mais? E a resposta de Simão ela é muito lógica. Dentro da lógica ela está corretíssima. Mas o que eles não conseguem entender é que esta lógica, ela não existe na cabeça de Deus. Não existe na cabeça de Deus aquele que pecou mais ou aquele que pecou menos.
Isso existe apenas na cabeça deles, que acham que são menos pecadores do que o restante da humanidade. Eles agem muitas vezes com desdém, eles agem muitas vezes como Simão está agindo aqui com Jesus, não lhe proporcionando nada que de praxe deveria ser proporcionado quando se recebe alguém, porque ele não se acha pior do que muitos, aliás, ele acha que tem muitos piores do que ele. É por isso que eles são tão negligentes com o Evangelho, irmãos. É porque eles se acham melhores. E aí, dentro do seu achar melhor, tem lógica que ele responde. O que devia 500, ele, lógico, vai amar mais a Deus do que o que devia 50, porque ele foi mais perdoado, ele teve mais coisa, a conta dele estava mais devedora. Mas essa lógica não existe. Talvez a gente possa pensar que ele esteja tão disposto, amados irmãos, a expor Jesus, que ele não se preocupa com essas coisas, ou então ele está tão disposto a ser visto como o grande nome daquela época, ou o grande nome daqueles dias. Ele estava mais preocupado com ser visto ao lado de um grande figurão, que ele acabou não dando importância para as coisas mais básicas. Seja uma coisa, seja outra, seja por conta de querer simplesmente testar Jesus para expô-lo, seja por só querer mostrar, fazer uma graça e aparecer perto de uma grande figura da sua época, seja o que for, o certo é que a coisa que ele menos se preocupava era com o reino de Deus, era com as coisas de Jesus, do Evangelho. E ele acaba pecando, amados irmãos. E isso acontece muito com a gente. Às vezes a gente se acha tão bom em determinadas coisas que esquece de perceber que a nossa vida ela é um todo. E a gente acaba pecando nas mínimas coisas. Eles são tão bem educados na arte de recepcionar pessoas. E isso até hoje, muito antes de Jesus e até hoje. E Simão, ele peca. Ele já começa mostrando que ele está mais por 500 do que por 50. Ele está mais para o devedor de 500 do que para o devedor de 50. E ele já começa pecando das coisas mais básicas. Ele nega a Jesus as coisas mais básicas do ser um bom anfitrião. Ele não dá água para Jesus lavar os pés. Meus irmãos, você quer ver um negócio? Esse negócio é complicado demais. É muito tenso esse negócio de não dar água para lavar o pão, porque omitir essa cortesia a quem está te visitando dá a entender que aquela pessoa é inferior. Apesar de se não agir exteriormente, chamando Jesus, convidando para sua casa, para um grande banquete, interiormente ele não está preocupado com isso, porque ele deixa transparecer na falta das atitudes aquilo que realmente ele está pensando. Ou seja, ele omite algo extremamente importante: dar água para o visitante e lavar os pés. Aquilo que demonstra que ele é respeitado, que ele é uma pessoa bem-vinda. Ele não beija, ele não dá o ósculo. Irmãos, até hoje, receber um hóspede sem beijá-lo é sinônimo de grande desprezo. Olha o que Simão fez com Jesus. E ele por nenhum momento para perceber essas coisas. Ele não deu ali o óleo para ungir, ele não unge a cabeça do Senhor. Apesar desse detalhe da unção ter menos importância, quando ela é colocada junto com as outras coisas, com a falta da água, com a falta do ósculo, ela completa uma situação totalmente desastrosa na arte de recepcionar alguém. Mas o coração de Simão não está ali, e é isso que demonstra.
Então tudo que ele fez, talvez o grande espetáculo que ele fez lá, enquanto Jesus estava pregando, não, Jesus, vamos lá para minha casa, você vai ser recebido, nós vamos dar um banquete. Quando ele chega na sua casa, ele perde aquilo tudo, pelo que ele não faz. Então Jesus ele vai usar essa parábola, amados irmãos, para primeiramente igualar todos como pecadores. É simples assim, todos são pecadores. Simão está aqui e a mulher pecadora está aqui, ambos no mesmo patamar. Não existe aquele que pecou 500 denários e aquele que pecou 50 denários. Existem os que pecaram contra Deus. Esta é a mensagem. E a outra coisa que nós podemos perceber, amados irmãos, é que o que o Senhor Jesus também vai trazer junto com essa parábola é colocar aquela mulher como uma representante de como se deve adorar, de como se deve se prostrar diante do Deus Altíssimo. É se prostrar em total adoração, em total entrega. Enquanto aqueles homens estavam ali tentando bater de frente com Jesus, ela estava lavando os pés de Jesus, enxugando os pés de Jesus, derramando bálsamo nos pés de Jesus, porque ela não se achava boa o suficiente para encarar Jesus de frente. Na sua total humildade, amados irmãos, nós percebemos essa mulher ali adorando ao Senhor da maneira mais sincera e mais pura. A grande ideia dessa parábola é que somente seremos totalmente gratos. Nós seremos totalmente entregues ao senhorio de Cristo quando nós percebermos o tamanho daquilo que foi perdoado. Se eu achar que eu pequei pouco, eu vou achar que Jesus fez pouco. Agora, se eu souber e entender que eu sou um grande pecador e que o meu pecado, ele ia arrasar com a minha vida, ele não tinha jeito de ser pago. E aí eu entendo que Jesus veio e deu a sua vida e sofreu e morreu naquela cruz por mim, eu vou ser eternamente grato. Mas para isso eu preciso entender. Para isso eu preciso entender. E o que a gente percebe aqui, os fariseus, eles não tinham esse entendimento. Eles sempre se achavam melhor do que os outros. E este foi um grande motivo do embate entre Jesus e os fariseus. Eles entendiam até que tinham pecado, mas tinham que procurar muito, porque eram pecadinhos tão pequenos, tão espalhados, que era necessário uma grande pesquisa para se encontrá-los. E é interessante que os próprios conhecedores, doutores da lei, eles se autocomplicam, se autoentregam, quando eles dizem: quem é este que até perdoa pecados? Ou seja, na visão deles, só Deus perdoava pecados. Então eles estão afirmando que Jesus não é Deus e que eles jamais viram Jesus como Deus e não o viam como tal. Porque se de fato eles vissem, eles iam entender naquele momento, ele é de fato Deus, porque ele perdoa pecados. Mas não, eles olham para Jesus e falam: quem é esse cara? Quem é esse cara? Que na sua conversa ele fala até que perdoa pecados. Ele não fala, irmãos, ele perdoa. Mas havia uma venda muito grande nos olhos daqueles homens.
E aí a gente vai percebendo o grande papel da mulher pecadora dentro deste texto, dentro do contexto desta história. Porque não foi a sua atitude, amados irmãos, de ter ido lá, talvez uma atitude muito bela, uma atitude muito bonita, muito maravilhosa. Imagina vocês aí, você está ali num ambiente e aí você começa a ver alguns homens zombarem de Jesus, não zombarem propriamente dito, mas zombarem no contexto de que todo mundo lavando os pés ali dos seus senhores e só Jesus lá jogado num cantinho. Todo mundo se beijando com o ósculo da boa recepção e Jesus afastado ali no seu cantinho. Todo mundo sendo ungido com óleo e Jesus ali no seu cantinho. Aquela mulher então, ela entra, ela desbasta aquela multidão, ela aproveita a porta aberta, ela entra e fala: não é assim não, gente. O grande mestre está aqui. Deus Todo-Poderoso, não pode ser assim não, bora lavar esse pé aqui, Jesus. E chorando, possivelmente grata, chorando por ter aquela oportunidade, chorando por entender que Deus é maravilhoso, chorando por entender que não tem coisa mais tremenda do que adorar o nosso Deus. Ela vai lá e lava, enxuga e perfuma o pé do Senhor Jesus. Enquanto os grandes, amados irmãos, estavam cegos, os pequeninos estavam enxergando e estavam adorando. Assim, enquanto a atitude de Simão visa inferiorizar a Jesus, a atitude daquela mulher lhe atribui grande honra, a glória sejam dados ao Senhor. Oh, irmãos, que esta passagem sempre nos conduza, queridos, a entender que somos os devedores de 500 denários. Nós nunca seremos os dos 50, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós sejamos pessoas melhores a cada dia, nós sempre seremos aqueles que devem 500 denários e por consequência fomos livrados de uma grande dívida e por consequência devemos ser gratos totalmente ao nosso Deus. Grande coisa o Senhor fez por mim e por você. E não há outro caminho, queridos, que não seja o da total entrega ao nosso Senhor Jesus, onde achamos plena paz e salvação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E eu volto a dizer, talvez Lucas, que foi aquele que mais pesquisou, que mais aprofundou para narrar a história do Evangelho, talvez Lucas não tenha se importado com quem de fato era aquela mulher pecadora, porque ele não queria trazer à tona o seu nome ou a sua pessoa. A ideia é que nós, cada um de nós, nos enxergássemos nela, que eu e você pudéssemos nos enxergar naquela mulher, e de fato entendermos, amados irmãos, quão grande foi o ato de Cristo, o ato salvífico de Cristo por mim e por você. E aí, em vez de ficarmos cheios de mimimi, nós nos prostrarmos de fato aos pés do Senhor. E aí, em vez de ficarmos questionadores, onde está Deus? Será que Deus isso? Será que Deus aquilo? Ao invés de ficarmos tentando pôr à prova o Senhor, nós nos prostrarmos com aquilo que nós temos. A mulher tinha o alabastro. Nos prostrarmos com aquilo que temos em louvor e gratidão ao nosso Deus. Que eu e você possamos nos enxergar ali como adoradores do Senhor, pecadores dos 500 denários, salvos pela graça de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia.
Feche os teus olhos, eu gostaria de orar com você. Oh Deus, amado Pai, que a Tua palavra, Deus, ela preencha os nossos corações, que a Tua palavra, ela enriqueça as nossas vidas. E que nós possamos entender, ó Pai, que o Senhor é Deus. E que não foi a atitude daquela mulher, mas foi a fé de saber que ali estava o Filho do Deus Altíssimo. É quem levou ela à salvação. Que nós possamos olhar para Ti, Deus, e para a Tua ação salvífica, e nos gloriarmos em Ti, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ajuda, Deus, hoje e sempre, por meio da Tua palavra, e por meio, ó Deus, do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amado irmão e irmã, fica na paz do Senhor, na bênção de Jesus Cristo. E logo mais nos encontramos. Hoje nós não teremos o nosso culto presencial. Nós faremos apenas a gravação de um vídeo para ser colocado no horário do nosso culto, respeitando aí as normas da nossa cidade. Mas isso não quer dizer que nós não vamos tirar um tempo para adorar o nosso Deus nesse domingo. Louvado seja o Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. E eu gostaria de me despedir, pedindo a você também que esteja orando, não esquecendo aqueles que fazem aniversário, estão no nosso meio. Essa semana nós tivemos o Davi, a Janaína, o Gustavo Gubira, a Graciele e a nossa irmã Rose. Ore pela vida desses irmãos, coloque o Senhor na presença do Senhor, na honra e glória do nome de Deus. Em breve nós nos encontramos de novo, em nome de Jesus. Amado irmão, fique em paz, tenha um ótimo domingo, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, graças a Deus.